Depois para gravar já? Sem falar nada? Glória a Deus, aleluia, boa noite, shalom. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos, damos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Obrigado, Pai, por mais um dia estarmos na tua presença. Obrigado pela tua misericórdia sobre nós. Que o Senhor possa falar com as nossas vidas, que o Senhor possa cobrir com o teu sangue. Acampa os teus anjos, ó Pai, ao nosso redor e traga realidades do céu sobre nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Quero falar um pouquinho hoje a respeito de Davi. Nós falamos um pouco esses dias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, vai falar assim: Davi é ungido rei. Então chamaram Davi, que estava cuidando das ovelhas. Deus confirmou a Samuel que ele era o escolhido, e a partir daquele dia ele foi ungido. A Bíblia descreve que a partir do dia em que foi ungido, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre a vida de Davi. E aí que começa todo o nosso problema. Eu tenho entendido e aprendido e vivenciado e acompanhado em algumas vidas que justamente nesse momento é que nós começamos a adquirir problemas. Porque até então, Davi era apenas um menino que cuidava de ovelhas, que estava lá no pasto, pastoreando, fazendo um trabalho secular, sem reconhecimento nenhum, sem voz ativa nenhuma, isolado, deixado de lado. Ele era o Zé Ninguém da casa. Só que, de repente, ele recebe uma visita e tem que todo mundo esperar ele chegar do pasto, e aquele menino chega assustado em casa, e de repente está todo mundo olhando para ele, porque sabe que é ele, que Deus, não se sabe por quê, escolheu para uma missão tão árdua que era ser o rei de Israel. E de repente nós estamos justamente nesse ponto, porque nós temos sobre nós uma escolha de Deus que nós nem entendemos muitas vezes por que Deus nos escolheu. Nós estávamos tocando uma vida aparentemente normal e daqui a pouco vem sobre nós algo e aí Deus fala: você é ungido, você é rei e o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre você. E aí, na nossa cultura mundana e até na nossa cultura evangélica, mal instruída, entra um pensamento dentro da nossa cabeça onde nós vamos dominar, onde nós vamos reinar, onde nós vamos mandar, nós vamos fazer e acontecer e tudo vai fluir num toque de dedos ou num piscar de olhos. E aí nós começamos a entender que as coisas não funcionam assim, que não é assim que a unção flui, não é assim que as respostas vêm, não é assim que nós avançamos, e isso confunde a nossa mente espiritual, porque nós começamos a pensar assim: mas eu não sou rei, eu não sou ungido, o Espírito do Senhor não veio sobre mim poderosamente. E o que está acontecendo? O que está faltando, então? Aonde está a trave? Porque eu não vou, eu não fluo, eu não passo desse ponto. É porque na nossa cabeça os títulos vão responder por nós. Nós temos uma cultura onde você pode ver que até hoje a pessoa fala assim: eu sou superintendente, eu sou gerente geral. Todos esses nomes de chefia, comandante, general, marechal, gerente geral, encarregado. Às vezes o cara não é um título de encarregado de quase nada. Tem dois funcionários no lugar e ele é gerente. Pronto. Só porque falou que ele é gerente quase que dele mesmo. Não tem ninguém para ele mandar, não tem nada para ele fazer, mas ele é gerente dele mesmo, ele já fala, ele sai falando para todo mundo: eu sou gerente na minha empresa. Tem quem de funcionário? Ah, tem eu e mais um menino lá. E ele é gerente, não se sabe do quê. Mas na nossa cabeça, a gente fala: eu sou gerente, supervisor geral, olha que bonito, supervisor geral, superintendente, né? Então tem as igrejas que tem os superintendentes. Vamos para a reunião com o superintendente. E aí os pastores também se empolgam, porque eles olham e eles almejam, falam assim: um dia eu serei superintendente. Porque nós crescemos nesse ambiente e achamos que o título, esse negócio de pastor, de presbítero, de apóstolo, de mestre, de profeta, de superintendente, de pastor responsável pela área tal, vai fazer alguma coisa maravilhosa. Isso não vai fazer, não vai acontecer nada. É um título que a gente tem para a organização das coisas, para a organização da igreja, mas o título não age por si só. E aí nós somos muito intimidados também na igreja, porque as lideranças falam assim: cuidado do jeito que você fala comigo, porque você está tocando no ungido do Senhor. Mas o ungido do Senhor é todo mundo.
Mas a liderança, ela usa muitas vezes essa passagem, esse versículo, para falar do ungido do Senhor. Cuidado comigo, eu sou ungido do Senhor, se você tocar em mim. E aí você, como ovelha, às vezes fica olhando e fala assim, bom, um dia eu também serei ungido do Senhor e ninguém vai tocar em mim. E aí você pensa, você fica olhando esse movimento, procurando esse ser ungido do Senhor, ser rei, estar numa posição. E quando você chega nisso, você se depara com uma realidade totalmente diferente. Você vê que está totalmente longe daquilo que você pensava, porque você estava enganado. E eu estava enganado. E chega a esse ponto aqui na vida de Davi, que ele pega e ele dá uma aula de como lidar com a unção. E é nisso que nós precisamos aprender hoje, porque ele está lá no pasto, ele não é ninguém, de repente vem uma unção sobre ele. E ele poderia ter falado, bom, agora eu sou o rei de Israel e eu quero, como tal, ser respeitado, eu quero um trono, eu quero uma coroa, eu quero dar ordens, eu quero comandar tudo, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. E as coisas chegam na vida dele e, aparentemente, pelo que a gente lê, pelo que a gente entende, por um bom tempo, a vida dele continuou exatamente a mesma, apesar da unção e apesar do título. E apesar do Espírito do Senhor já ter se apoderado dele de uma forma tremenda. Pastor, mas eu não sinto que o Espírito do Senhor se apoderou porque não acontece nada. Não tem que acontecer nada. O Espírito do Senhor já se apoderou de você. Mas ele está esperando o momento certo para que nós não percamos a oportunidade de aplicarmos isso que está liberado sobre nós, essa unção que está liberada sobre nós, contra os nossos adversários, que muitas vezes pode ser a gente mesmo. Nós temos passado por alguma coisa onde a gente tem visto que as coisas estão incompatíveis. Ficamos tanto tempo num lugar, espiritualmente falando, ficamos tanto tempo, às vezes, numa casa de dor, de sofrimento, de abandono, de rejeição, de fracasso, de medo, de tantas coisas que a gente passa, que quando a gente já está livre disso tudo, há uma carga muito forte sobre nós não conseguimos entrar no mundo da alegria, do descanso, da felicidade, da tranquilidade, porque nós ainda estamos doutrinados a fazer ou a pensar que nós somos ainda daquela outra forma. Mas já temos a visitação de Deus, Deus já quebrou esse jugo, Deus já liberou sobre nós. Mas é como nós temos explicado e aprendido a respeito do mundo imaginário, onde realmente ali os viciados, eles entram no mundo imaginário e de repente, quando eles largam de tudo aquilo e eles tentam acessar o mundo real os repele. E é exatamente isso que está acontecendo em muitas vidas que a gente tem acompanhado e observado, e muitas vezes na minha própria vida, na vida da minha esposa, onde a gente olha e percebe que a realidade espiritual é mas o que nós estamos vivendo é outra coisa. E como nós vamos fazer com que isso se una? Nós vamos precisar fazer exatamente o caminho que Davi fez. Ele continuou obedecendo, ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer, apesar da unção. Ele não falou para o pai dele, eu não vou levar queijo para ninguém, agora eu sou rei. Eu não vou fazer mais trabalho nenhum, não vou cuidar de ovelha nenhuma, porque agora o senhor viu aqui, o senhor estava na minha presença. E o senhor viu 7 filhos do Senhor que Deus não quis e Deus escolheu a mim. Então agora o senhor me respeita, que agora eu sou ungido do Senhor. Ele não falou isso para o pai dele, mas ele continuou servindo ao pai, servindo aos irmãos, fazendo tudo como se nada tivesse acontecido, embora ele sabia que tinha acontecido algo, mas ele teve sabedoria para esperar o tempo. E então essa unção não pesou sobre ele. O problema é que hoje você está com um chifre de azeite derramado na sua vida, que ao invés de te ajudar, está pesado sobre você. Você está com uma unção sobre a tua vida, e às vezes eu estou com uma unção sobre a minha vida, que ao invés de nos levar para frente, está nos afundando no lugar, porque nós não estamos entendendo e não sabemos lidar com a unção, não sabemos lidar com esse novo de Deus, e esse óleo tem pesado demais. Essa unção tem uma grande força, mas se ela não for liberada, se ela não for aplicada da forma certa, ela vai te matar. Ela vai fazer com que você sucumba, porque existe uma potência, existe realmente algo liberado, que é a própria presença de Jesus Cristo nesse óleo, mas você vai ter que saber administrar essa presença, essa unção, essa manifestação, esse novo de Deus na sua vida e eu na minha, para que nós comamos isso na forma correta até chegarmos aonde Deus tem que nos levar através dessa unção. E essa unção ela é tão pesada que ela já começa a pesar lá na mão do profeta.
Porque imagina a vida do profeta de Samuel, com aquele chifre com azeite, olhando para Eliabe, depois para o outro, depois para o outro, depois para o outro, e cada filho daquele que Deus falava, não é, não é, não é, aquele chifre ia pesando, porque a unção pesa, porque nós precisamos transferir essa unção, nós temos algo para realizar através da unção, nós temos algum lugar para depositar a unção, e quando a gente não acha isso, nós temos problema. E Samuel não estava onde derramar aquele óleo. Samuel estava com aquele chifre começou a pesar toneladas na mão dele, porque vem medo, vem insegurança, vem questionamentos mentais, vem coisas dentro da cabeça, o que eu vou fazer com esse azeite? Estão acabando os filhos, será que eu estou enganado? Será que eu estou perdido? E às vezes você e eu, como profeta de nós mesmos, nós estamos com a unção derramada na nossa cabeça, mas nós não sabemos como fazer com essa unção. E a unção está pesada dentro de você. A unção está pesada dentro de mim, nós não estamos conseguindo administrar isso. E Davi, então, ele vai nos ensinar como fazer com que a unção funcione, ainda que esteja fora do reino, fora do trono, sem a coroa na cabeça, porque ele já era rei no céu. Ele já tinha o entendimento que o reinado dele estava liberado sobre ele, e ele não teve nenhuma pressa, ele não teve nenhuma dificuldade para lidar com o tempo aqui na terra, até que ele fosse estabelecido no reino. Então ficou compatível para ele. Por dentro, ele estava construído exatamente como a unção que ele recebera por fora. O problema é que nós temos recebido uma unção por fora e não temos nos transformado por dentro. E isso tem dado choque. E nós temos sofrido com isso. Porque a gente caminha, mas eu sou ungido, eu tenho palavra, eu tenho revelação, eu tenho entendimento, eu sou chamado, eu sou pastor, eu sou mestre, eu sou profeta, eu estou parado, nada dá certo, não chego a lugar nenhum, porque por dentro nós estamos mal. Por dentro nós não estamos construídos, conquistados. A unção não penetrou. O apóstolo Hélio tem ensinado a respeito de unção, de óleo de unção, e ele fala que o azeite penetra na pele. Então, nós precisamos esperar a unção penetrar. Nós precisamos entender que a unção está penetrando. Perdão, que a unção está penetrando. E ela vai nos ungir por dentro. Ela vai nos ungir na mente, ela vai nos ungir nas emoções, ela vai nos ungir na alma, ela vai nos trazer um campo de obediência, de quietude, de leitura espiritual, de tudo que está acontecendo ao nosso redor. E nós vamos entender, então, o que nós somos, quem nós somos e o tempo que tudo isso vai fluir. E nós vamos parar de sofrer, porque nós estamos sofrendo à toa. Já somos, já temos autoridade para aquilo, já estamos fluindo naquilo, mas estamos perdidos, porque o mundo real está rechaçando essa paz. Pastor, mas foi muito tempo na casa do abuso. Eu sei, eu entendo e respeito você. Eu sei as casas que eu fiquei de orfandade, de abuso, de dor, de fracasso, de medo, e eu sei que é difícil. Só que hoje eu tenho entendido o quê? Deus tem me tirado disso. Então eu tenho que fazer, eu tenho que tornar minha alma compatível com a nova realidade, porque senão eu vou estar liberto, aprisionado. Senão eu vou estar livre por Deus e preso por mim mesmo. Não é nem o diabo mais, não é nem demônio mais, mas o próprio Cristo já me libertou e eu não aceito isso. O próprio Cristo já me libertou e eu não recebo isso na minha alma. A minha alma continua me dizendo, você é fracassado, você não vai dar certo, você não vai sair daqui, você não vai entrar lá. Isso tudo agora é mentira. Então eu tenho um entendimento mental, espiritual, que Deus já me visitou com uma unção poderosíssima. E agora eu estou liberado no reino do Espírito para fluir, ainda que eu não esteja no trono em muitas coisas, mas eu estou a caminho dele e eu estarei encontrando adversários nessa trajetória. E o primeiro adversário que nós vamos encontrar somos nós mesmos. O primeiro adversário é você. Quando você levanta de manhã e vai para o seu banheiro e você olha no espelho, você pode falar, bom dia, adversário, eu vou te vencer. Bom dia, inimiga, eu vou te vencer, porque existe um inimigo dentro de você. A tua alma não conquistada por Cristo é nossa adversária. E ela quer olhar para mim lá pelo espelho e falar assim, cara, não vai adiantar. Parece que está dando certo, mas não vai dar. E eu tenho que olhar e falar assim, fica quieto, que esse Alexandre que me regia, acabou. Fica quieta, que essa Val que me regia, acabou. Fica quieta e cada um que está aqui, coloca o teu nome e fala, acabou. Eu vou sair dessa situação. Eu irei vencer esse quadro, acabou.
Existe sobre mim uma unção poderosíssima, foi derramado um óleo sobre a minha vida, um azeite, e ele não vai ficar pesando sobre mim, me cobrando. Olha aí, a unção está aí, a presença está aí, mas não acontece nada. Não, coloca um ponto final nessa história e fala, eu vou colocar a unção para funcionar, eu vou entrar de verdade para falar assim, os meus adversários irão entender que a unção que está sobre mim vai fazer com que os meus inimigos caiam por terra. Existe uma unção sobre você, liberado sobre você. E essa unção não é para pesar sobre a tua vida, não é para te trazer medo, não é para te trazer desconfiança, não é para te trazer desconforto, não é para te trazer um destempero, para você ficar por dentro não sabendo como agir. Não, essa unção é para você continuar a tua vida normalmente e conquistando territórios. Davi, depois dessa unção, ele é chamado ali pelo seu pai para levar o queijo, as coisas para os irmãos dele, e ele vai fazer o trabalho do pai dele normalmente, como se ele não fosse absolutamente nada, mas ele vai totalmente em paz e ele vai reinando aqui, ó. Você vai ter que reinar na mente primeiro, você vai ter que ter uma cabeça de rei, você vai ter que estar conquistado espiritualmente, fala, eu sou rei. Você está só levando um queijo, eu sou rei. Davi sabia porque sabia que ele era rei e acabou. Você tem que saber lá dentro de você, com toda certeza, o teu chamado. Você sabe quem você é. Esta circunstância que te cerca hoje não quer dizer nada. Isso que hoje parece uma prisão para você, não é a tua realidade espiritual, não é aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida. Esses empecilhos que estão aparecendo durante a tua vida, em qualquer área, durante a nossa vida, ao nosso redor, isso não é a nossa realidade. A nossa realidade é aquilo que Deus falou. E o que Deus falou para Davi, você é ungido, você é rei, e o Espírito Santo se apoderou de você tremendamente. Ponto final. Davi tinha isso, e nós precisamos ter isso. O que você tem? Quem você é em Deus? Não quem você é na sua conta, na sua conta bancária, na sua saúde, no seu ministério. Quem você é em Deus? Pastor, mas o laudo médico, Deus. Mas a conta bancária, Deus. Ah, mas a minha igreja, Deus. Tira os olhos da circunstância. Vai levar o queijo para os seus irmãos, continua funcionando no corpo, continua fazendo as coisas acontecerem como se você não fosse nada. Por fora. Não brigue com ninguém. Não queira provar a tua unção para ninguém. Não queira falar, não, agora eu sou tal coisa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu recebi uma palavra, uma direção, eu sou alguém. Você não é nada, continue não sendo nada. Davi por fora e no procedimento, as pessoas olham assim, coitado, nem entendeu o que aconteceu. Olha lá, está indo levar o queijo. Como aquele irmão que só cuida das ovelhas. Mas por dentro ele sabia. E sabe como ele prova que ele sabia? Quando ele chega lá no acampamento e ele faz a leitura espiritual de todo aquele território e ele então discerne ali porque ele já tinha um reinado e ele faz um discernimento de rei, não de servo. Não era um soldado, mas ele olha e fala assim, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ali ele prova que a unção estava operante. É nesse lugar que eu quero te levar hoje. É nesse lugar que eu preciso ir hoje. Você chegar no lugar da morte e conseguir ver a vida. Você chegar no lugar da destruição, da afronta, onde o teu exército está sendo afrontado, onde ali está sendo tripudiado o teu povo, os teus irmãos, a nação que você já representa no céu. E você vai poder falar assim, eu ainda não estou no trono, quem está no trono é Saul, mas eu vou trazer a realidade de Deus para a terra, porque quem reina nesse negócio aqui já sou eu. Quem é esse circunciso? Para afrontar o exército do Deus vivo que me ungiu rei sobre essa nação. Os meus irmãos não vão ficar mais debaixo desse cativeiro. Ele reinou sem a coroa. Ele reinou sem estar sentado no trono. Ele reinou porque ele já era rei no céu. Você precisa reinar nessa situação, independente do que está acontecendo. Faça a leitura espiritual do que está acontecendo ao teu redor. Olhe para essa multidão que está sofrendo e fala, eu vou reinar sobre isso. Eu tenho uma chamada para isso. Eu tenho uma palavra para isso. Então ele precisou colocar aquilo que ele tinha nas mãos em prática. Então ele entendeu espiritualmente. E nós estamos sofrendo tanto que nós não estamos entendendo espiritualmente, porque o que nós ouvimos não é a nossa realidade. Teve uma vez que eu conversei com o irmão e falei assim, cara, eu vou parar de ir na igreja, porque é o seguinte, quando eu estou na igreja, quando eu estou no ambiente de culto, quando eu escuto o pastor pregando, quando eu recebo a palavra,
aquilo tudo que ele fala, para mim é tão real, tá tudo pronto mesmo de verdade, mas quando eu ponho o pé na calçada e o dia amanhece e eu volto para minha realidade, eu vejo que é tudo mentira. E sabe o que aconteceu? Esse irmão, ele fez um voto com Deus, e ele depois, passado 2, 3 meses que ele fez um voto com Deus, um voto grande que ele fez com Deus, ele saiu da igreja, falando isso. Ele conversando comigo, cara, eu vou parar. Eu falei, não, não para. Você tem um voto. Deus é fiel. Fica firme. Não, eu vou parar. Não vai acontecer nada. O que fala na igreja é uma coisa, mas a realidade é outra. E ele saiu. E depois de 7, 8 anos, o voto que ele fez, aquilo que ele pediu num voto, Deus veio e deu para ele. Sabe o que é dar? Dado? Dado. Ele não criou uma circunstância para ele adquirir aquilo, não. Deus chegou e deu para ele. Porque ainda que nós o abandonarmos, ele vai continuar. O voto foi feito com Deus. Deus recebeu o voto e cumpriu o voto. Agora, o irmão ter continuado ou não, já não é com Deus. Então, o que Deus está esperando de mim e de você? Ouça essa palavra hoje, mas amanhã, quando você levantar e colocar o pé no teu trabalho, colocar o pé aonde você for, colocar o pé na tua guerra, discirna a guerra. Quando você chegar no ambiente de guerra, olhe para o adversário, não como você olhou hoje o dia inteiro. Não vai acontecer nada, não vai adiantar nada, porque você vai estar fazendo parte do exército que estava recuando. Ele vinha e gritava: quem desse lado tiver alguém para lutar comigo, se me vencer, o meu povo é escravo, e se eu vencer, vocês são escravos. Todo mundo corria para trás. Davi ia fazer parte desse monte de gente que correria para trás, como eu e você estamos fazendo parte desse monte de gente hoje que está correndo para trás, porque nós estamos trazendo para a terra a realidade que já está dentro de nós, dada pelo céu, mas que ainda não tem uma coroa na minha cabeça. Não espere um título, não espere um trono, não espere uma coroa, você já é. Você já tem, você já está liberado para reinar, você já está liberado para matar o gigante. E Davi, então, se envolve com a guerra, ele se envolve com aquela atmosfera de rei, ele já começa a manifestar o reinado ali, ele já começa a organizar as coisas na mente dele, ele fala, cara, eu vou pegar esse gigante, eu vou arrebentar com esse negócio, eu vou livrar o meu povo. Davi entendia no espírito dele que aquele povo já era o povo dele. Davi entendia por dentro que ele já era rei daquele povo. O rei Saul estava ali, não fazia nada. Mas ele já entendia, esse é meu povo. E eu preciso honrar a unção que Deus deu para mim. Esse é o povo que Deus me confiou. Eu não posso deixar esse povo morrer. Você entende isso? Quando você discerne espiritualmente aquilo que Deus já te deu, você vai entender, esse é o meu povo. E esse povo pode ser você mesmo, pode ser a sua família, pode ser... Você vai aplicar aonde você estiver sendo afrontado todo dia. Sabe aquele lugar que você é afrontado todo dia e está correndo? É aí que você vai ter que falar, Senhor, me dá discernimento. Abre o meu entendimento para esse lugar. Faça com que eu enxergue como Davi enxergou. Ele deixou uma lição para mim. Ele deixou para mim uma dica. É possível derrotar um adversário sem uma coroa na cabeça, na terra, porque eu já tenho uma coroa do céu, eu já tenho uma autoridade, eu já tenho uma autorização, eu já tenho uma unção, eu já estou tomado, possuído pelo Espírito Santo. Então eu posso com esse cara. Então ele não vai afrontar o exército do meu Deus, porque o meu Deus está comigo, não está com ele. Maior é o que está comigo do que o que está com ele. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou contra esse gigante. Mas Davi ele é muito grande, rapaz. O céu está comigo. Mas o céu está comigo. E o céu, como o Cirilo canta, o céu governa a terra. E o Cirilo fala isso com muita unção, com muita autoridade, muita propriedade. Quando eu estava ouvindo esse hino esses dias, limpando a minha casa, eu comecei a chorar sozinho aqui limpando a casa, e o Cirilo falando, o céu governa a terra. E ele fala na música, você está entendendo? Eu falei, tô. E chorando, falando com ele lá na música. Ele nem sabe que eu existo, mas eu falei para ele, eu tô, Cirilo, eu estou entendendo. Nós estamos falando a linguagem do céu. O céu governa a terra. Entenda aí no teu espírito. O céu governa esse negócio que você está passando problema. O céu governa a tua terra. Deus tem uma palavra liberada para você. Coloca isso para funcionar. E Davi falou assim, eu consigo mudar esse quadro. Eu consigo reverter essa situação de morte em vida, porque o céu me governa. Eu tenho uma unção que me governa, eu tenho uma autoridade que me governa, eu tenho uma palavra que me governa, eu tenho algo que queima dentro de mim que eu não sei nem de onde vem, mas eu olho para esse cara e eu vejo ele tão pequenininho. Vocês estão vendo ele grande mesmo, desse jeito que vocês estão falando? Para mim ele é uma formiga.
Para mim, ele é inexistente, porque nós precisamos entender que ele não está afrontando um exército, mas ele está afrontando ao Deus vivo. Davi, então, transfere imediatamente. A unção, ela transfere. A unção é sábia, a unção é poderosa. A unção sabe onde depositar os medos. A unção sabe aonde descansar. A unção sabe como rasgar o leão no meio. A unção sabe, a unção se manifesta. Entenda que você tem uma unção e você precisa colocar essa unção a funcionar, porque ela é poderosa mesmo. E a unção tem que fazer com que os teus adversários caiam por terra. Não deixe a unção ficar um peso nos seus ombros. Ela não foi feita para isso. Ela não foi liberada para isso. A unção está te matando porque você não está colocando ela para funcionar. Libera essa unção que está dentro de você. Libera essa autoridade que está dentro de você. Libera essa palavra que está dentro de você. Ouse falar: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Para de fazer a unção te matar. A unção é para te trazer vida e vida com abundância. Desfrute da unção de Deus. Desfrute da presença de Deus. Desfrute da visitação de Deus. E Davi, então, pega, se desvencilha dos irmãos dele e vai conversar. A notícia chega até Saul. Fala: tem um menino aí, ele está pegando fogo. Ele falou que se o senhor deixar, ele vai matar esse gigante. Traz ele aqui. Falou: menino, você está empolgado demais. Você já viu o tamanho do gigante? Eu já vi. Você não vai conseguir, eu vou. Não vai dar para você, eu consigo. Quando eu estou lá com as minhas ovelhas, veio o leão, matei, veio o urso, eu matei. Esse cara, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou arrebentar com ele. E Saul fala: rapaz, falou: eu consigo, me libera. Eu só preciso, o senhor fala: vai. Ele precisava que o rei liberasse ele para ir, mas ele sabia no nome de quem ele estava indo. Ele sabia a unção que operava nele. Ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia onde ele estava operando. Ele sabia por onde ele estava passando. Você tem que saber por onde e o que você tem na mão. Você tem que saber que essa unção que está na tua mão é poderosíssima para derrubar esse adversário, para pôr por terra todos os teus inimigos. Tem muita gente sofrendo à toa. Tem muita gente sofrendo por nada. Já tem tudo na mão. Já temos tudo na mão, dado por Deus, e estamos sofrendo. Está na nossa mão. Mas não conseguimos desfrutar. Por quê? Porque não fazemos a leitura espiritual. Continuamos, pegamos a unção de Deus, trazemos, então, Deus traz uma realidade do céu e deposita sobre a nossa cabeça e nós continuamos terrenos. Insistimos em continuar nas mesmas prisões, nos mesmos pensamentos, do mesmo jeito, não rompemos. Continuamos vendo o gigante como qualquer outra pessoa vê. E você não é qualquer outra pessoa. Você não é qualquer um. Você não é comum. Você é mais do que você está pensando em Cristo. Ah, pastor, mas será que eu não vou ser arrogante? Não. Davi não foi arrogante e falar assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Simplesmente ele deu voz à unção. Dê voz à unção que está dentro de você. Dê voz à unção que foi derramada na sua cabeça, porque tem uma unção aí. Tem um poder de Deus liberado sobre você e Deus está esperando, viu? Dê voz a isso. Por que você continua dando voz ao fracasso, à dor, ao medo, ao sofrimento, ao pânico, à quebradeira, à falência, ao desespero, ao não vai dar certo, vamos morrer, vamos correr, o gigante vai pegar? Por quê? Porque você não está entendendo e não está lendo o mundo espiritual de forma correta. Continua preso, nós continuamos presos nessa terra. Deus está falando, viu? Dá para você abrir os teus olhos espirituais e enxergar a unção que eu coloquei na tua vida? Dá para você abrir os teus ouvidos espirituais e parar de ser surdo espiritual e ouvir a minha voz e saber que você está capacitado para derrubar esse gigante? Esse gigante é um presente que eu estou dando para você, para te ativar, para abrir o caminho para você ir para o trono. Esse gigante não é para te matar, é para te estabelecer no trono. Esse gigante é colocado de propósito no caminho pelo teu Deus, para que você já sem o trono o derrube, para que você possa abrir o caminho para o trono, porque dali para frente as coisas mudaram. A atmosfera mudou para Davi, mas teve que derrubar o primeiro gigante sem a coroa na cabeça. Teve que derrubar o primeiro gigante sem estar sentado no trono, mas ele já sabia aonde ele estava espiritualmente falando. Então, esse incompatível que está dentro de você e dentro de mim fala: pastor, na igreja, ouvindo essa palavra, fazendo isso, eu estou no céu mesmo, mas amanhã cedo que é o meu problema. Amanhã cedo é o teu problema porque você não leva essa atmosfera para lá. Amanhã cedo é o nosso problema porque nós acordamos amanhã
como se nós não fôssemos ninguém em Deus. Acordamos amanhã como se nós não tivéssemos unção nenhuma derramada sobre nós. Só que a unção já foi derramada e ela está só pesando, está só te sufocando. Porque o óleo parado aí em você não vai produzir nada. O óleo foi derramado para entrar em ação. Um rei, ele está agindo todo dia, toda hora, ele não pode ficar parado. E Davi não ficou parado porque ele estava fora do trono. Ele não ficou lá sentado no pasto, escutando as ovelhinhas berrarem. E ele também não chegou lá diante de Golias e ficou olhando. Aí Golias vem e fala assim, nossa, aquele cara ali, ele recebeu uma unção de rei. Agora eu vou cair morto aqui, gente, é por causa dele. Não, ele teve que ir lá e matar. Ele teve que ir lá e tacar a pedra lá na cabeça com a funda, e depois ele foi lá, pegou a espada do cara e cortou a cabeça dele. Às vezes a gente fica esperando, não, agora eu sou ungido, eu vou ficar na frente do gigante, ele já vai reconhecer que eu sou rei e ele vai cair morto. Não vai cair morto. Ele vai ficar te afrontando, é você que vai ter que matar ele. É você que vai ter que ir lá cortar a cabeça dele. Porque Davi não tinha uma espada, mas Davi tinha o poder de Deus a favor da vida dele. E ele foi lá depois com a espada de Golias e cortou a cabeça de Golias. Então, a espada do teu adversário, essa espada que está na mão do adversário para te matar, é com ela que você vai matar ele. Mas primeiro você tem que tomar da mão dele. Primeiro você tem que derrubar ele. Essa espada não é para a tua morte, é para a morte do teu adversário. Pastor, é muito grande a minha guerra, a espada é enorme, mas é para você matar o adversário com ela. Pastor, o gigante é muito alto, é ele que vai cair, é para isso que Deus tem te chamado. E nós temos visto, a gente teve lá esses dias, lá no congresso, lá em BH, a gente passou por lá, e às vezes a gente conversa com algumas pessoas e as coisas são complicadas, porque está incompatível o mundo espiritual com o mundo terreno, porque a guerra está acirrada. Está todo mundo debaixo de um bombardeio tremendo, exatamente como estava aquele povo naquela época, 40 dias afrontado, de dia e à tarde. Imagina o sufoco que era, a vergonha que era. É exatamente o sufoco e a vergonha que você está sentindo e eu estou sentindo em algumas áreas. Porque nós não estamos rompendo. Nós olhamos e falamos, mas não está acontecendo nada. Eu só vejo o adversário gritando aos meus ouvidos que ele vai me matar, que ele vai me pegar. E cadê um aí? Aí você olha para o lado, olha para o outro. E Deus está falando, viu? Ei, é você. Davi não ficou procurando ali um grandão. Às vezes você está ali, aqui, na sua situação, procurando alguém, é você. Davi não ficou assim, quem será que um cara forte aqui para conversar com ele, para incentivar ele? Será que eu poderia conversar com alguém e falar, cara, você é forte, você é grande, tenha fé, vai lá, você vai conseguir, Deus vai te ajudar. Davi não fez isso. Então você às vezes está procurando quem vai me ajudar, quem vai me auxiliar, que porta vai se abrir? É você, irmão. É você, irmã. A pedra já está na tua mão, a funda já está na tua mão, a unção que está sobre você é poderosíssima. Já foi derramado um azeite sobre a tua vida, o chifre já foi virado sobre a tua cabeça, estava lá no pasto. Deus já te achou, já te trouxe, já derramou o azeite, agora vai, pega essa unção e derruba o teu gigante. Chega! É chegada a hora. Ah, e alguém vai fazer por mim. Não vai, é você que vai ter que fazer. As pessoas nos ajudam, nos auxiliam, trazem uma palavra, oram por nós, nos dão direções, nos aconselham. Glória a Deus. Mas, na verdade, quem tem que pôr a mão na massa pela minha vida sou eu e pela sua você. Porque existem coisas que eu não posso fazer por você. Existem coisas que você não pode fazer por mim. Você pode orar por mim, você pode me abençoar, você pode fazer tudo que vocês têm feito pela minha vida como pastor. E eu posso orar por vocês, posso trazer uma palavra, posso liberar a benção, tudo que eu posso fazer como pastor para vocês. Agora, na hora H, quem vai ter que derrubar o gigante é você mesmo. Pastor, não dá para sei lá? Não dá. E não é nem porque eu não quero, é porque não dá. Porque é você o negócio. Então não fica procurando um forte ao teu redor. A força está aí, você não está enxergando. Fala, Senhor, revela essa força então para mim. E aí o Espírito Santo vai te revelar. Você é muito mais forte do que você imagina. Você é muito mais do que você não é. Uma vez eu falei isso pro meu filho. Ele falou, pai, tá difícil, tá sei o quê. Eu dei um abraço nele e falei assim, filho, você é muito mais do que você não é. Ou seja, o que você tem de dom, de talento, de unção, de graça, de misericórdia, de tudo, é muito mais do que esse pouquinho que você está sofrendo, cara. Vai embora. Vai voar, vai tocar sua vida. Então você e eu, nós somos muito mais do que nós estamos pensando, porque nós estamos com essa mente presa aqui nessa terra, olhando ainda para as nossas impossibilidades.
Sabe os improváveis da semana passada que a pastora pregou? Nós estamos muito presos nos improváveis. Eu sou um improvável, sou um improvável, sou um improvável. Você não é um improvável. Você é até um improvável, mas que já tem agora a aprovação de Deus para virar esse cativeiro. Você era um improvável. Você era aquela pessoa que olhava lá e falava assim, Davi, e viu, vocês conhecem Davi? Conheço. O que ele faz? Ele cuida de ovelha. Fica lá até tarde. Quando ele chega em casa, os irmãos já jantaram, já foram dormir, já estão brincando, já fizeram isso ou aquilo. Aí ele chega, aí já comeram toda a mistura dele, dão uns tapas nele. Era o tontão da casa, parece. Às vezes a gente olha e fala assim, cara, eu sou o tontão daqui. Mas a unção está aí. A unção foi derramada sobre a tua vida e sobre a minha vida. Então pega essa unção e pega esse improvável e fala assim, eu sou o provável agora. Eu sou a bola da vez agora. É na minha mão que essa funda vai funcionar. E vai procurar o teu gigante, irmão. Vai lá para o meio da batalha. Não fica com medo, não. Pastor, mas eu tenho medo de ir lá. Vai lá. Pode ir. Em nome do Senhor Jesus. Você já está ungido. Você já está autorizado por Deus. Você já tem o aval de Deus para isso. Só faça a leitura correta no mundo espiritual e coloca a tua unção para funcionar. Porque essa unção está te matando. O peso que você está sentindo não é do diabo nem de nada, é o peso da unção que está falando para você, viu? Você vai me colocar para funcionar ou você vai ficar esperando até quando? Você vai me pôr para fora porque a unção ela quer funcionar, a unção é ativa. A unção ela flui, aí a gente fica sufocado até aqui porque, pastor, estou sufocado. O diabo não, é a unção, irmão. Põe a unção para funcionar, fala, grita. Faz alguma coisa, solta a sua pedra, pega essa espada, corta a cabeça desse gigante, põe a unção para fora. É a unção que está te matando, não é o diabo, não. É a presença de Deus que está te matando porque você acha que você está sem ela. É a glória de Deus que tá te sufocando porque você pensa que você não tem nada. Você olha para você e fala, ai, quem eu sou? Deixa eu conversar com as ovelhas, que as ovelhas me entendem. Senta lá nas ovelhinhas no pasto, né? Talvez Davi, inconsolável, triste, abatido. Vem aqui, dá um abraço, só você para me entender. Sabe aquelas pessoas que falam, eu preferia viver no meio de bicho, porque bicho me entende. Você é homem e mulher, irmão. Você não nasceu para viver no meio de bicho, não. Se eu pudesse, mudava lá para o meio do mato, só ia ter vaca, porco, galinha, cachorro, passarinho, porque eles me entendem. Claro que te entendem. Porque você vai dar comida para eles, eles vão te amar, eles vão achar que você é o máximo, ninguém vai te condenar, ninguém vai te acusar, ninguém vai cobrar nada de você, mas a tua guerra é aí, no meio dos teus irmãos. A tua guerra é lá, quando o gigante está lá afrontando, ninguém faz a leitura espiritual, está todo mundo correndo do gigante, e você que está ali empolgado para fazer alguma coisa, ainda tem seu irmão falando assim, viu, o que você é? Você é presunçoso, você não vai conseguir nada, sai daqui, vai embora. Vai cuidar das suas poucas ovelhas. Havia uma palavra de escárnio, de desprezo, que tem sobre a sua vida. As pessoas olham para você e falam, viu, quem você é? Olha um pouquinho que sobrou para você. Vai cuidar daquele pouquinho de ovelha e para de falar, sua voz me irrita. Sua presença me irrita. Se você fosse alguma coisa, entendeu? Você irrita as pessoas só com a presença. Que foi o que Davi fez. O que eu fiz agora? Ele falou para o irmão dele. E às vezes tem alguém aí ao teu redor que você tem que falar, viu, pera um pouquinho. O que eu fiz agora? Você vai ter que se posicionar, falar, viu, o que eu fiz agora? Onde tá doendo? O que eu te irritei? É inveja? É perseguição? O que eu fiz agora? E vai saber o que está acontecendo e vai conversar com o rei. Porque depois que Davi falou para o irmão dele, viu, o que eu fiz agora? E voltou a saber o que estava acontecendo, a notícia rapidamente chegou até Saul, ele foi falar com o rei e já foi lá e matou Golias. Então o processo com Davi estava aceleradíssimo, porque a unção estava fluindo e ele estava dando vazão para ela. E quando você dá vazão para a unção faz você fluir. A unção vai você ir para frente. Então, tudo que está parado, tudo que está travado, todas as vozes que estão falando para você, que você não é nada, poucas ovelhas, já está no fim da vida, já está não sei na onde, você vai morrer. Não interessa o que estão falando. Para de se preocupar ou de se importar com as vozes dessa terra. São só vozes dessa terra. É só o inimigo falando assim, viu, se você vier, olha o meu tamanho, eu vou te matar.
É só o exército adversário para te afrontar, para te colocar medo e para falar que você não vai conseguir nada. Para de ouvir a voz do adversário. Ouça a voz de Deus e coloque a unção para funcionar. Coloque esse óleo para fluir, para desemperrar tudo que está emperrado na tua vida. Óleo, ele faz com que a coisa se movimente. Você põe o óleo no negócio, está meio enferrujado, vai começando a se movimentar e a coisa vai funcionar de novo. Pastor, eu me sinto totalmente enferrujado. Receba o óleo aí em nome do Senhor Jesus. Receba uma presença e de manifestação do Espírito Santo em nome de Jesus. Volte a funcionar, tenha fé, faça uma leitura do que está acontecendo e vá adiante. Deixa o homem falar. Deixa a voz humana para lá, porque se Davi fosse ouvir o pai, fosse ouvir os irmãos, fosse ouvir aquele exército, fosse ouvir o próprio rei Saul, ele teria voltado para casa, com a unção debaixo do braço, com a unção pesando nas costas dele. Mas sabe o que ele fez? Ele conseguiu, em pouquíssimo tempo, estar com a cabeça de Golias na mão. Só a cabeça. O gigante já não existia mais. O corpo do gigante já estava no chão. A cabeça é menor que Davi. Falou, cara, o corpo já está lá, a cabeça está aqui, ó. Acabou. Pode matar todo mundo agora. Aí a coragem vem. Porque quando você põe a unção para funcionar, quando você rompe, quando você reina, quando você é rei, e quando você rompe com o adversário, você encoraja o teu povo. E aí aquele povo foi e foi lutar. Você precisa pôr a unção para funcionar. Quando Elias pôs a unção para funcionar, ele de um lado, mais 400 sei da onde, poste ídolo, aquele inferno em volta dele. Ele sozinho. Ele pôs a unção para funcionar. Ele sabia quem ele era em Deus. O céu estava cerrado por causa da palavra dele. Não vai chover sobre essa terra, segundo a minha palavra. E hoje nós vamos fazer um desafio aqui. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. E o povo falou assim, boa é essa palavra. Porque eles estavam perdidos. Quem é Deus, será? Porque Baal está fazendo um monte de sinal. Esses caras estão fazendo um monte de coisa. Quem é Deus? O povo estava perdido e precisou levantar um profeta para trazer a glória de volta, para trazer a presença de volta, para trazer o fogo de volta, para o povo funcionar novamente. Mas quando o fogo veio, quando Elias clamou pelo fogo, o fogo veio e consumiu tudo aquilo e lambeu aquela água e fez tudo aquilo que você já leu e já sabe, o povo é liberado para lutar e mata todo mundo. Porque um profeta ativa o povo. Um rei ativa o povo. Essa é a sua chamada com a unção que você tem. Você vai ser ativado quando você matar o primeiro. Quando você trouxer a presença, quando o fogo se manifestar, depois vai acontecer tudo de uma vez. Porque você ativa. Você vai ser um ativador, você vai ser alguém que libera aquele povo que está com medo, porque aquele povo estava preso. Aquele profeta de Baal, aquele monte de manifestação demoníaca, aquele povo com medo. Aí o profeta veio cheio de unção, cheio de autoridade, cheio da graça de Deus, cheio do céu, falou assim, opa, pera um pouquinho, nós vamos precisar de fogo aqui. Então Davi veio e falou assim, opa, pera um pouquinho, vocês estão com medo? Nós vamos precisar de um gigante aqui, nós vamos precisar de alguém, nós vamos precisar de alguém que arranca a cabeça desse gigante para a coragem voltar. Porque havia um pavor sobre o povo. Tem um pavor sobre a tua vida. Tem um pânico sobre a tua vida que, em nome do Senhor Jesus, vai ser arrancado para a glória de Deus. O povo estava com medo, apavorado. Mas quando eles viram a cabeça do gigante na mão de Davi, a coragem volta. Você precisa pôr a unção para funcionar. E quando você matar o seu gigante, a coragem vai voltar e você vai destruir o resto dos seus adversários. Todos eram adversários. Mas precisa do primeiro passo. Precisa ver o gigante morto, porque é ele que traz um espírito de pavor. É ele que traz aquele medo, é ele que traz aquela coisa sombria. É ele que representa o inferno. E precisava de alguém que representasse o céu. Você sabe por que ninguém se levantava ali? Porque Golias vinha todo dia, fazia o desafio, representando o inferno. E o povo corria, porque não tinha ninguém para enfrentar o inferno, porque só enfrenta o inferno quem tem realidade do céu. Mas Davi veio e olhou e falou assim, vocês estão desafiando o exército do Deus vivo? Golias está trazendo a realidade do inferno. Eu trago a realidade do céu dentro de mim. Quem é esse incircunciso para derrotar, para afrontar o exército do Deus vivo?
Coloque a unção de Deus, traga a realidade do céu para dissipar essa realidade do inferno que tem se levantado contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu trabalho, contra a tua saúde, contra o teu ministério, contra qualquer coisa que você estiver passando. Isso é uma realidade do inferno que tem se levantado. Essa representação desse gigante é uma voz do inferno e você precisa ser uma voz do céu, porque senão você não vai conseguir vencer. Em nome de Jesus, eu te abençoo para que você tenha uma voz do céu. Eu te abençoo para que você tenha uma realidade do céu. Eu te abençoo para que você receba da parte de Deus uma manifestação, uma graça, uma glória, uma voz que vem do alto para falar: inferno, ouça a minha voz. Hoje você vai cair por terra. E Davi, Davi dizendo para Golias: ouça a voz do céu. Inferno, acabou. Hoje é o ponto final. Hoje eu te pego. E ele vai falar assim: eu? Você vem comigo com um pau? Você está pensando que eu sou o quê? E Davi falou assim: cara, você vem comigo com voz do inferno? Eu vou contra você no nome do exército do Deus vivo. Você afrontou o exército errado. O inferno se levanta para cair mesmo. E você vai cair por terra hoje, daqui a pouco. E ele parte. Em nome de Jesus, que você seja encorajado para se levantar e colocar para funcionar a unção de Deus na tua vida, para ela parar de te consumir e funcionar a teu favor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para encerrar. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar os teus filhos. Quero clamar por misericórdia sobre a minha vida, para que o Senhor venha, ó Pai amado, nos libertando e para que nós coloquemos a unção para funcionar, para que nós coloquemos realmente uma potência na nossa voz profética e tragamos a realidade do céu para que seja confrontada a realidade do inferno. Pai, precisamos muito romper com essas cadeias e sair desses lugares de prisão, de medo, de pânico, dessa atmosfera, dessa frequência lançada por esse gigante todos os dias. Você não vai sair, você não vai comer, você não vai avançar, você não vai passar, você vai ficar nesse lugar. Se você vier aqui, eu vou te matar. Essas frequências sejam repreendidas em nome do Senhor Jesus e que venha uma frequência do céu sobre nós e que nós digamos ao adversário e digamos ao inferno: você vai morrer. Que haja uma voz de morte na nossa vida com o nosso adversário: você vai morrer. E a espada que era para me matar será usada para matar o meu adversário. Em nome de Jesus, Pai, nos cobre com teu sangue, nos capacita, nos traga discernimento e entendimento espiritual para que coloquemos essa unção para funcionar e tenhamos vitória em nome de Jesus e nos tornemos compatíveis, saiamos realmente da casa da dor, da confusão, da tristeza e entremos na casa da alegria, do descanso. Transicionamos, ó Pai amado, na fé, crendo que o Senhor já nos deu essas vitórias. Em nome do Senhor Jesus, amém. Deus te abençoe. Domingo, culto às 19 horas, Santa Ceia, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Deus abençoe.